Olá, turma! Na aula de hoje, daremos continuidade à nossa disciplina de Desenvolvimento Econômico 2, tratando sobre os modelos neo-keynesianos. Então, na aula passada, a gente discutiu o modelo de Harold Domar, né, que pressupunha a impossibilidade de se manter uma trajetória de crescimento sustentável no longo prazo, ou pelo menos embora não seja impossível fazer isso, ela se tornava improvável, né, de ser atingida. O modelo de Harold Domar, ele por ter esse resultado muito ligado, então, aos pressupostos da própria teoria keynesiana, do próprio Keynes, sobre o sistema econômico ser inerentemente instável, ele não conseguiu dar conta de explicar o período da Era de Ouro do capitalismo no século XX, que é a década de 50 e 60, pelo menos para os países desenvolvidos, onde houve um crescimento contínuo dessas economias, dos seus PIBs per capita e da melhoria do bem-estar social de suas populações, de tal modo que a teoria do Harold Domar perde espaço academicamente nesse período decorrente dessa questão empírica e volta então a ser relevante a partir da década de 70 e 80, com as crises do capitalismo. Contudo, né, inicialmente, por não pressupor esse crescimento sustentável no longo prazo, ela acaba dando espaço para o surgimento do modelo neoclássico de crescimento de longo prazo, que se opunha aos resultados, né, principalmente ao resultado do fio da navalha, e que o principal modelo, então, vai ser o que a gente já estudou, que é o modelo de Solow-Swan, né, onde ele encontra uma solução de crescimento sustentado a partir do nível de poupança, do nível de investimento e do nível tecnológico dos países para manter evitar essa instabilidade, esse fio da navalha. Afora o modelo de Solow, alguns autores também da corrente keynesiana buscaram encontrar explicações e modelar essas explicações de como seria possível, de fato, as economias capitalistas crescerem sem cair nesse resultado do Harold Domar. Um dos modelos mais conhecidos e desenvolvido nesse período foi no final da década de 50 e início da década de 60, foi do Nicholas Caldor. O Caldor ele também foi um dos alunos do Keynes em Cambridge, um dos seus seguidores, e toma como missão desenvolver essa teoria né, de crescimento de longo prazo, porém com sustentabilidade, né, com retirando esse pressuposto do Harold Domar. A saída que o Caldor vai encontrar, e isso vai ser característico dos modelos neo-keynesianos a partir daí, vai ser adotar uma percepção diferente sobre a distribuição da renda. Então, no modelo keynesiano tradicional, Keynes discute a demanda agregada e a renda agregada, mas sem entrar em uma questão de como ela é de fato distribuída. O máximo que o Keynes fala muito é sobre a questão da propensão marginal a consumir, mas também sem distinguir essa propensão marginal a consumir entre diferentes classes sociais. É o que o Keynes coloca, né, daí tem a sua lei psicológica, é de que quanto maior a renda do indivíduo, né, menor vai ser a parcela acrescida dessa renda que vai ser despendida com consumo, e maior vai ser a parcela despendida, né, para poupança, né? Então havia uma relação de que quanto menor
o nível de renda agregada, né, maior a propensão a consumir, menor a poupar, e por esse motivo também políticas fiscais de estímulo ao consumo poderiam ter um efeito multiplicador maior. Então, em situações em que a renda per capita é mais baixa, né, esses estímulos fazem com que as pessoas consumam mais porque elas têm menos dinheiro e vão necessariamente usar esse acréscimo para subsistir. À medida em que o nível da renda agregada é maior, né, da renda per capita, o que vai acontecer? Que políticas de estímulo fiscal voltadas ao consumo têm efeitos multiplicadores menores à medida em que a propensão marginal a poupar acaba sendo maior, né, do que a propensão marginal a consumir. Tá? Então isso é o máximo que o Keynes ele vai trazer sobre essa questão, mas ele não entra no mérito de dizer, olha, tem dentro desse conjunto agregado a gente vai ter uma população com menor renda e uma população com maior renda, e elas têm comportamentos diferentes sobre como despender elas, e da mesma forma políticas voltadas a cada uma delas vão ter resultados diferentes. E esse ponto que o Keynes não discute era tratado inicialmente dentro da teoria clássica, desde o Adam Smith, do Ricardo, do Marx, do Stuart Mill, no qual eles separam muito bem a renda que vem dos trabalhadores e a renda que vem dos capitalistas, que é utilizada de maneira distinta. E é essa percepção, essa distinção da forma como as rendas são utilizadas diferentemente por esses dois grupos que o Caldor vai trazer como solução para o problema do fio da navalha do Harold Domar. E essa mesma percepção vai ser também usada em outros modelos neo-keynesianos ou pós-keynesianos, dentre os quais o modelo Kaleckiano, que a gente vai estudar na semana que vem. Então, antes de entrar no modelo do Caldor, só relembrando aqui o modelo de Harold Domar, ele coloca o seguinte, que de acordo com a orientação keynesiana, o modelo de Harold Domar é o modelo de fio da navalha, ou seja, o equilíbrio entre a taxa natural de crescimento da renda e a taxa garantida. Então, a taxa natural é a que está ligada ao crescimento da população, e a taxa garantida é a que mantém, é aquela necessária para manter o equilíbrio, ou de equilíbrio de crescimento da renda só ocorre por acaso. Então, elas raramente se igualam. Não há mecanismos que garantam esse equilíbrio. A taxa garantida de crescimento é aquela em que a oferta e a procura agregadas crescem em equilíbrio. Ou que o investimento planejado e a poupança se igualem. Já a taxa natural de crescimento é a resultante do aumento da população e da produtividade ou progresso técnico. Então, a nossa taxa garantida, nosso GW, ela é igual à propensão média e marginal a poupar, que é o Szinho, dividido por V, que é a minha relação capital-trabalho. Tá? Então, quanto maior a propensão a poupar, quanto maior a poupança, maior vai ser minha taxa garantida. De mesmo modo, quanto maior for minha relação capital-trabalho, menor a minha taxa garantida. Tá? Por quê? Porque quando a relação trabalho ela cresce mais do que o nível de poupança, isso implica que meu estoque de capital está crescendo mais aceleradamente e eu não vou ter capital necessário para capital financeiro, recursos financeiros para repor esse processo. Então a taxa de crescimento vai desacelerar. Aqui se assemelha então ao resultado lá do modelo do solo, né, dos efeitos depreciativos do modelo, né, da depreciação, da taxa de crescimento tecnológico, da taxa de crescimento natural dos trabalhadores. E a taxa natural, que é o GN, ela é o somatório da taxa de crescimento da população, né, da classe trabalhadora e da mão de obra, que é o T, mais a taxa de crescimento do produto per capita, que é o Q, né, que reflete o aumento da produtividade ou do progresso técnico dentro de uma economia. Então, para o Harold e para o Domar, a condição geral para um crescimento em equilíbrio, ou seja, para o crescimento sustentado, é de que essas duas taxas se igualem, ou seja, que a taxa garantida seja igual à taxa natural, ou que a relação, né, a razão entre a propensão marginal a poupar sobre a relação capital-trabalho seja igual,
né, minha taxa de crescimento natural mais a do progresso técnico. Então, para o Caldor, esse tipo de modelo, quando ele vai analisar o modelo de Harrod-Domar, é essencialmente instável, visto que não só os 4 parâmetros são variáveis independentes entre si, como também o comportamento de cada uma nada tem a ver com com os demais. Então, o S da propensão marginal a poupar depende da propensão a poupar da comunidade, que tem não só um aspecto material, mas também um aspecto psicológico, relacionado a como ela espera que vai ser o futuro. Lembrando que a poupança ela também serve como salvaguarda em momentos de incerteza, da mesma forma que a moeda. Então, em momentos em que os indivíduos têm maior incerteza, eles vão reter mais moeda consigo, não vão gastar, né? Então, o nível de poupança vai ser maior. Tá? A relação capital-produto, que é o V, aqui eu coloquei errado, né? Coloquei como C, ele reflete as condições técnicas. Então, né, o que o Marx chamaria de composição orgânica do capital, que é essa relação de quanto tem de maquinário, de capital físico em relação ao trabalhador, está muito relacionado também aos avanços técnicos desse capital, né? E que, de certa maneira, os empresários por si só não têm total controle sobre isso, porque estão relacionados também a fatores ligados ao desenvolvimento de novas tecnologias que vão além desses avanços inerentes dentro das próprias empresas. Já o Q, que é a taxa de progresso técnico neutro, e T, que é a taxa de crescimento da população, eles também se verificam de maneira independente, né? Mais uma vez, o progresso técnico ele pode ocorrer inclusive ligado a fatores exógenos, né? Lembrem, aqui é um modelo desenvolvido ali nos anos 50, então ele vai se assemelhar muito ao pressuposto da teoria do modelo de Solon, em que boa parte do avanço tecnológico ele se dá exogenamente às firmas. E enquanto que a taxa de crescimento da população ela tem fatores também que são independentes do que o modelo prevê, né? Então, que resulta disso para o Caldor é que o desenvolvimento capitalista das economias maduras não é, na realidade, tão instável quanto o modelo do Harrod-Domar nos poderia levar a supor. Tá? E muito, apesar dessas independências do modelo, o Caldor vai colocar que isso se dá por fatores ligados à forma que a renda é distribuída, né, que a gente chama de distribuição funcional da renda, né, então entre as diferentes classes. Ele vai colocar que o desenvolvimento ele está sujeito a flutuações cíclicas consideráveis e a manutenção do sistema em equilíbrio depende de toda uma série de intervenções, inclusive por parte do Estado, das grandes empresas monopolísticas e dos sindicatos. Mas isso parece razoável admitir que o próprio sistema possui alguns mecanismos que o ajudem a manter-se em equilíbrio. Então, primeiro, para que a condição básica de equilíbrio do modelo de Harrod-Domar possa ser feita, né, ou seja, que a taxa natural seja igual à taxa garantida, né, que é o S sobre V, ou seja, a propensão a poupar sobre a relação capital-trabalho, é preciso que S ou V sejam flexíveis e se transformem em variáveis dependentes do sistema. Tá? Então, na medida em que qualquer dessas duas variáveis possa ser tratada como variável dependente, o sistema pode tender ao equilíbrio. Então, a saída que o Caldor faz para romper com a questão do fio da navalha e com a instabilidade inerente trazida pelo modelo do Caldor é endogenizar esses fatores, particularmente a poupança. Então, o Caldor ele torna a propensão a poupar dependente através de variações nas margens de lucro e, consequentemente, na distribuição de renda. Então, ele pega a poupança como derivada do nível de lucro dos capitalistas. E dessa forma ela se torna endógena ao modelo. Ou seja, o que o Caldor faz ao
tornar a propensão à poupança, a poupar dependente através da variação das margens de lucro e, consequentemente, na distribuição de renda, diz respeito a fazer com que, em grande medida, o nível de crescimento acabe estando ligado ao nível de investimento. Mais uma vez, é um resultado similar ao nível ao de Harold Doman. Mas a questão aqui, e é o grande diferencial, é que para o Caldor, a gente pensando a poupança de maneira agregada, não é necessário que a poupança cresça de maneira geral, de forma agregada, para que haja crescimento, mas sim que haja uma retenção maior dessa poupança por parte dos capitalistas. À medida em que os capitalistas têm mais poupança, o investimento ele vai ocorrer e com isso vai se ter uma taxa de crescimento maior. Tá? Então aqui ele dá uma invertida um pouco em relação ao que vem primeiro, né? Se vem a poupança ou se vem o investimento para a ocorrência do crescimento. Então nesse ponto ele foge um pouco do modelo do Keynes, certo? Então quanto mais maior a propensão a poupar dos capitalistas, maior vai ser o nível de crescimento econômico. Quanto maior for a distribuição da renda a favor dos capitalistas, maior vai ser o nível de poupança deles e maior também vai ser o nível de investimento. Ao ter um nível de investimento maior, a taxa de crescimento vai ser maior também e com isso a renda per capita da população como um todo vai ser maior. Bom, então agora, antes de continuar o modelo do Calder especificamente, a gente vai fazer relembrar um pouco a questão da propensão a poupar, exatamente o que ela implica. Tá? Então, o Keynes ele parte da hipótese de que a poupança era uma função da renda global. Então, à medida que a renda global era mais elevada, maior também seria a poupança agregada. O Harold, né, no seu modelo, ele lá de 46, ele vai incluir a hipótese, essa hipótese do Keynes no seu próprio modelo. Então, a poupança ela é igual à propensão marginal vezes a renda global, né? A renda na economia, renda agregada. Já o Caldor, ele começa a sua análise por negar a função poupança do Keynes. Né? Ele prefere, em seu lugar, adotar uma função poupança clássica, mais próxima, então, àquela ideia do Adam Smith, do Ricardo, do Marx, segundo a qual a propensão a poupar global depende da propensão a poupar dos capitalistas e da propensão a poupar dos trabalhadores, sendo a primeira muito mais elevada do que a segunda. Essa mesma ideia que é lá dos autores clássicos, ela também vai ser resgatada pelo Kalec, né, em que ele vai analisar que o investimento e o nível da renda agregada da hiper capita da população está muito atrelada ao nível de poupança e de lucro dos capitalistas. Então a renda em uma economia fechada e sem governo é análoga à soma dos salários e dos lucros. Né? Dessa forma, a poupança ela vai depender da participação relativa de salários e lucros na renda, tendendo a ser maior quanto mais elevado for o grau de concentração da renda. Então, quanto mais concentrada a renda tiver no grupo que poupa mais, maior vai ser essa poupança global, maior também vai ser o nível de investimento na economia. Então, quanto mais ela estiver concentrada na mão da classe capitalista, que é quem tem o maior nível de poupança, maior vai ser também esse nível de investimento.
Então, olhando assim, por equação, a gente vai observar que a renda nacional, né, que é o Y, é igual aos lucros totais, que é o R, mais o W, que representa o nível de salários totais. A poupança, por sua vez, vai ser uma participação, né, vai ser o SR, que é a propensão a poupar dos capitalistas, vezes o nível da renda dos capitalistas, né, dos lucros, mais o SW, que é a propensão a poupar dos trabalhadores, vezes o W, que são os salários totais, sendo o investimento igual à poupança. Supondo que a propensão a poupar dos capitalistas seja maior que a dos trabalhadores, que é o mais natural a acontecer, o SR vai ser maior que o SW, e que, em termos keynesianos, o equilíbrio ocorra quando o investimento planejado pelos capitalistas for igual à poupança, a gente pode substituir o S ou I né, na equação. Então, trocando o S por I de investimento, a gente tem que o investimento agregado é igual ao somatório da propensão marginal a poupar dos capitalistas vezes a renda dos lucros totais, mais propensão a poupar dos trabalhadores vezes os salários totais. Né? Então, a gente coloca aqui y é igual, fazendo algumas transformações algébricas, né, que é igual a SR mais o SW, né? Então o SR é o salário é o propensão poupado dos capitalistas vezes a renda dos capitalistas mais propensão poupado dos trabalhadores, substituindo o W por o que ele representa, que W nada mais é do que a diferença entre a renda total da economia, a renda agregada, menos a renda dos lucros, né? Então vai ser SW vezes Y menos R. A gente tem que o investimento é igual a propensão a poupar dos capitalistas vezes a renda dos capitalistas mais o SW, né, propensão a poupar dos trabalhadores vezes a renda agregada menos SW vezes o lucro, os lucros totais. Fazendo mais uma transformação algébrica, a gente tem que o investimento é igual a diferença entre a propensão a poupar dos capitalistas menos a propensão a poupar dos trabalhadores vezes os lucros totais mais a propensão a poupar dos trabalhadores vezes o nível da renda agregada. Dividindo a equação por y, né, e sabendo que o investimento dividido por y é igual à propensão marginal a poupar, temos uma nova equação para a propensão a poupar global da economia. Então, a propensão a poupar global na economia do Keynes, incorporando a ideia da distribuição funcional da renda, passa a ser S, que é igual a I sobre Y, igual a SR, que é a propensão marginal a poupar dos capitalistas, menos SW, que é a propensão marginal a poupar dos trabalhadores, vezes os lucros dos capitalistas dividido por Y, ou seja, a participação relativa dos lucros no total da renda agregada, mais a propensão a poupar dos trabalhadores. Então, devemos notar que a taxa de poupança ou propensão a poupar global da economia é igual à diferença entre a propensão a poupar dos capitalistas e a propensão a poupar dos trabalhadores multiplicada pela participação dos capitalistas na renda, ou as margens de lucro de Caldor, o R de RY, mais a propensão a poupar dos trabalhadores. O importante, né, que vocês devem notar nessa equação é observar que a propensão a poupar global ela depende fundamentalmente da participação dos capitalistas na renda. Então, quanto maior a participação dos capitalistas na renda agregada, ou seja, quanto mais concentrada for a economia nesse grupo, né, a renda da economia nesse grupo, maior também vai ser o nível da propensão a poupar global. Então, quanto maior a diferença entre o SR e o SW, maior será a influência da renda
da participação relativa dos lucros na renda global sobre o nível global de poupança, né, de propensão marginal a poupar. Se a gente reorganizar os termos da equação anterior, podemos verificar de que depende a participação dos capitalistas na renda isolando o RY. Tá? Então, se a gente isola o RY, a gente tem RY igual a 1 sobre SR menos SW vezes o investimento sobre a renda agregada menos SW sobre SR menos SW. Então, dadas as propensões a poupar dos capitalistas e dos assalariados, a participação dos capitalistas, que são seus lucros, as margens de lucros, na renda depende simplesmente da relação dos investimentos para com a renda. Esta conclusão é fundamental no modelo do Caldor, porque ela é tão significativa quanto mais o investimento for considerado uma variável independente do volume da poupança. Embora não sendo uma variável exógena, o investimento não é determinado pela poupança. Pelo contrário, é o volume de investimento que, através do multiplicador, determina o nível de renda e, consequentemente, a poupança, desde que haja desemprego e capacidade ociosa. Então, o que é colocado aqui? Embora, por esses resultados, né, das margens de lucros levarem a poupança levar ao investimento, a gente tem ainda dentro do modelo caldoriano aquela noção de que é típica da teoria geral, né, que também é tratada pelo modelo de Harold Domer, dos animal spirits, ou seja, de que existe um elemento expectacional no nível de investimento que vai além da questão da poupança. Então, às vezes, ter poupança não implica necessariamente que a gente vai ter um investimento maior, ou não ter poupança que não vai ter investimento. Então, e quanto maior for então o nível de investimento dentro da economia, né, maior também vai ser a participação dos lucros. Então, quanto mais os empresários investem, maior os seus lucros. Isso é um resultado muito interessante dentro da abordagem do Caldor, porque ela vai fazer com que os ciclos econômicos eles acabam tendo atrelados muito aos níveis expectacionais dos empresários. Isso se assemelha um pouco, né, em grande medida, ao modelo do Harold Domer. Contudo, com essa inclusão da distribuição funcional da renda, ela impede que haja aquele cenário do fio da navalha quando não há investimento, não há poupança suficiente para realizar esse nível de investimento. Então, embora não sendo uma variável exógena, o investimento não é determinado pela poupança, pelo contrário, é o volume de investimento que, através do multiplicador, determina o nível de renda e, consequentemente, a poupança, desde que haja desemprego e capacidade ociosa, ou seja, desde que a gente não tenha chegado no pleno emprego ainda. Então, quando a gente olha então essa questão dos lucros em relação aos investimentos, a gente percebe que um aumento dos investimentos implicará um aumento na demanda global da economia. Por quê? Porque se a gente aumenta o investimento, isso aumenta a produção. Se aumenta a produção, isso vai elevar os salários. Se aumenta os salários, isso vai fazer com que haja uma procura maior dentro de produtos, né? Um consumo maior e vai ter uma demanda maior. Em consequência, os preços e as margens de lucro tenderão a crescer. Então, à medida em que há, né, um aumento da produção, também aumenta o salário nominal. O aumento do salário nominal aumenta os custos dos capitalistas, tá? O que faria com que suas margens de lucro caíssem. No curto prazo, como a produção ela não vai ter grandes saltos de produtividade assim, inicialmente, o resultado é que vai haver isso vai se refletir no nível dos preços. Então, para não perder margem de lucro, né, em razão do aumento dos salários, os preços aumentam. Com esse repasse dos preços, o que acontece com as margens de lucro dos capitalistas também aumentam. Tá? Então, quanto maior for a diferença entre a propensão a poupar dos capitalistas e dos trabalhadores, maior será o impacto dos investimentos sobre os lucros.
E a relação 1 sobre SR menos SW pode ser chamada de coeficiente de sensitividade da distribuição de renda. Quanto menor for o SW em relação ao SR, maior será o coeficiente e maior será a sensitividade dos lucros aos investimentos. Então, quanto maior a propensão a poupar dos capitalistas, mais sensível vai ser o seu nível de lucro com variações no nível de investimento. No caso limite, que o Kaldor tende a aceitar, em que a poupança dos trabalhadores é nula, né, chegando à posição marxista expressa pelo Kalec, que a gente vai ver no próximo modelo, segundo a qual os investimentos são os investimentos que determinam os lucros e não vice-versa. Tá? Então, não, o que faz com que os agentes, com que os empresários tenham uma maior taxa de retorno de lucratividade é o quanto eles se arriscam, né, realizando investimentos baseados nos seus aspectos expectacionais. Então, quanto maior o nível de investimento agregado, também maior o nível de lucro agregado da economia. Segundo a frase célebre que resume o pensamento do Kalec, que, como eu disse, a gente vai ver na próxima aula, mas que essa noção ela é incorporada pelo Kaldor, os capitalistas ganham o que gastam e os trabalhadores gastam o que ganham. Então, a participação dos lucros ela vai ser igual a 1 sobre a margem de lucros dos capitalistas, a propensão a poupar dos capitalistas, vezes a participação relativa dos investimentos na renda total. Nesses termos, não é apenas a poupança que é um resíduo dos investimentos, como afirma o Keynes, mas os lucros também são um resíduo dos investimentos. Bom, agora, a partir disso, a gente vai entrar em como esses elementos, né, e esse papel central que o nível de investimento e que as expectativas dos agentes traz para o equilíbrio, né, da economia e para o ciclo econômico como um todo. O equilíbrio geral para o Kaldor ele vai se dar da seguinte forma: sabendo que a propensão marginal a poupar é igual à participação relativa dos investimentos na renda e que isso é igual ao diferencial entre os lucros, a propensão a poupar dos capitalistas menos a propensão a poupar dos trabalhadores, vezes a participação relativa dos lucros, mais a participação a poupar dos trabalhadores, podemos reescrever a equação da taxa garantida de crescimento do Kaldor, de Harold-Domar, como I sobre Y, né? Então participação relativa dos investimentos na renda agregada é igual a GW vezes V, que é a relação capital-produto, né? Capital-trabalho. Ou, se considerarmos a propensão a poupar dos trabalhadores nula, podemos ainda reescrever o I sobre Y, ou seja, participação relativa do investimento sobre a renda agregada é igual à propensão marginal a poupar dos capitalistas vezes a participação relativa dos lucros na renda agregada. Podemos agora chegar à taxa garantida de crescimento segundo o modelo de Kaldor, onde GW vezes V, né? Então a taxa garantida vezes a relação capital-trabalho, é igual a SR, né? Propensão marginal a poupar dos capitalistas, vezes a participação relativa dos lucros na renda agregada. Então, a GW linha, que é a taxa garantida de crescimento do Kaldor, vai ser igual a SR, que é a propensão marginal a poupar dos capitalistas, vezes a participação relativa do lucro na renda, dividido pela relação capital-trabalho. Tá? Então, quanto maior for a propensão marginal a poupar dos capitalistas, maior a taxa de crescimento. Quanto maior for a concentração da renda agregada em favor dos capitalistas, também maior vai ser a participação maior vai ser a taxa garantida de crescimento.
Contudo, quanto maior for a relação capital-trabalho, né, menor vai ser a taxa garantida de crescimento. Então, GW, ele linha é igual a SR vezes R sobre Y dividido por V. Então, a taxa garantida de crescimento, por esse resultado, não depende simplesmente de uma propensão a poupar geral e da relação produto-capital. Depende da propensão a poupar e da margem de lucro dos capitalistas, dada a relação capital-produto. A margem de lucro dos capitalistas, por sua vez, dadas as propensões a poupar, depende dos investimentos planejados. O numerador dessa nossa equação deixa assim de ser uma variável exógena, como acontecia no modelo de Herold, para se transformar em uma variável endógena. Substituindo a taxa garantida de crescimento Herold pela de Caldor, ou seja, substituindo GW por GW', temos que a taxa natural, crescimento natural, para ter o equilíbrio, estabilidade de crescimento, é igual a GW', ou seja, GN, taxa de crescimento natural, é igual a SR vezes R sobre Y sobre V. Esta equação deixa claro que as taxas garantidas e natural de crescimento não são independentes entre si. Se as margens de lucro são flexíveis, a taxa natural se ajustará à garantida, através de uma consequente modificação na relação na participação relativa dos lucros na renda nacional. E essas modificações ocorrerão através dos investimentos. Então, o investimento aqui, ele também é a variável de ajuste no ciclo econômico. Então, no lado esquerdo da equação do GN, temos que a taxa natural de crescimento, que depende do aumento da população e do progresso tecnológico. A taxa natural de crescimento corresponde basicamente à taxa de aumento da oferta agregada. No lado direito, temos a taxa garantida, que depende do investimento planejado, que é o I, e ela pode ser considerada a taxa de crescimento desejada pelos empresários. Logo, a taxa garantida de crescimento pode ser considerada equivalente à taxa de aumento da demanda agregada, em que já está implícito um primeiro equilíbrio entre oferta e demanda agregadas através da relação capital-produto. A longo prazo, a economia, a partir desse modelo, tenderá a crescer nos termos do equilíbrio estabelecido na equação do crescimento natural, da taxa natural. Logo, o Caldor está falando de uma economia capitalista madura, que tem limitações de mão de obra e que, não obstante a debilidade da demanda agregada, tende a crescer a uma taxa inferior à taxa potencial máxima que sua disponibilidade de fatores deixaria entrever. O fato de a oferta da mão de obra não ser perfeitamente elástica faz com que os salários subam permanentemente acima do nível de subsistência, embora a economia apenas em alguns momentos trabalhe em regime de pleno emprego. Aí, dessa forma, a taxa natural e a taxa garantida de desenvolvimento tendem a ser interdependentes. A primeira, taxa natural, na medida em que representa a oferta agregada, governa a longo prazo o sistema. A produção total aumenta uma taxa que depende do aumento do capital e do trabalho e do progresso técnico. Já a segunda cabe à definição de curto prazo, na medida em que corresponde à taxa de aumento da demanda agregada. Se os empresários estão otimistas quanto às perspectivas de lucro, GW tenderá a crescer até mais do que o GN. E os investimentos, os preços, as margens de lucro crescem, mas em compensação caem os salários em relação aos lucros. O consumo reduz até que a superprodução sobrevivente limite a tendência de crescimento de GW' mais rapidamente do que o de GN. Em contrapartida, se ocorre o inverso, reduzem-se os investimentos, caem, mas em compensação crescem os salários reais e aumenta o consumo. Como os dois fenômenos não tendem a ocorrer suavemente, já que os mecanismos corretivos de distribuição de renda não são tão rápidos e eficientes, teremos a médio prazo os ciclos econômicos. Então, a longo prazo, portanto, temos um modelo de desenvolvimento econômico automaticamente equilibrado,
através da variação dos investimentos e da participação dos capitalistas na renda, e a médio prazo uma teoria dos ciclos econômicos. Ou seja, o que o modelo de Caldor está trazendo aqui? Aquela situação do Harold Domar, do fio da navalha, de que no longo prazo a gente não chegaria num nível de poupança necessário para realizar a taxa garantida, aqui esse nível de poupança necessário ele pode se dar pela alteração da participação dos lucros de cada uma das classes. Então, à medida em que participação dos lucros e dos salários na renda agregada. Então, à medida que a renda tende a se concentrar mais em direção aos capitalistas, sua propensão a poupar vai aumentar e isso vai fazer com que o investimento seja retomado e o crescimento se mantenha. Tá? Então, essa é a percepção. Por outro lado, no médio prazo, as alterações entre o nível de lucro e o nível de salários faz com que a economia ela se comporte de maneira cíclica, tendo momentos de expansão e momentos de contração e recuperação. E isso também pode se dar por fatores conjunturais e pela atuação de instituições, de grupos de pressão política, pela atuação dos sindicatos, pela atuação do Estado. Então, são esses comportamentos da disputa distributiva dentro da economia que fazem com que ela se expanda mais ou menos rapidamente. Tá? E com isso vai causar os ciclos econômicos, de acordo com Nicholas Caldor. Na próxima aula, a gente vai seguir com o modelo de Caldor, observando que ele possui algumas restrições. Tá? Então, ele possui alguns limites. E também a gente vai trazer, a partir desse modelo, suas consequências para as economias em desenvolvimento e também uma aplicação das chamadas leis de Caldor ao caso brasileiro e à desindustrialização. Tá? Então, bons estudos e nos vemos na próxima aula.